Mano, te interromper e vamos ouvir Donald Trump. Vamos lá. Os nossos aliados aumentaram os seus gastos em 700 bilhões de dólares. Eles não estavam pagando antes. Desde que eu voltei há 6 meses atrás, e após a minha eleição no novembro passado, eu venho acelerando os planos para atingir 2%, 3%, 4% dos investimentos dos países na OTAN. E concordaram quase imediatamente, vocês provavelmente perceberam que isso tem sido um foco principal nosso nesse momento. Os nossos aliados na OTAN se comprometeram em aumentar dramaticamente para 5% os seus investimentos bélicos, algo que ninguém imaginou seria possível. Mas eu que fiz, não é isso? Isso será lembrado como o Pacto de Defesa de Raya. Esse número aumentará em $1 trilhão por ano para a nossa defesa em comum. E será uma vitória monumental para os Estados Unidos, porque nós estávamos cobrindo um custo muito maior do que nós deveríamos. E é um passo certo para a Europa e a civilização ocidental. Eu lembro muito bem que apenas 4 países, como a Polônia, eram 28 países antes, e agora a maioria deles, enfim, realmente concordaram agora em quase dobrar o que antes era 2%, quase dobrar o compromisso em investimento militar. Isso vai ajudar a prevenir futuros desastres, situações horríveis como na Rússia. Iremos resolver isso, inclusive. São 7 mil soldados que estão sendo atingidos em Kiev e outras cidades ucranianas. E isso significa vidas desaparecendo em cidades e vilarejos no leste europeu, algo que não teria acontecido se eu estivesse aqui. Era algo impensável no passado. Esse investimento adicional será diretamente alocado para equipamentos militares. 14 mísseis que nós lançamos outro dia. Na verdade, recebemos um aviso, mais ou menos, que seríamos atingidos 1 da tarde. Eles são conhecidos como os bombardeiros, né? E claro que os 14 mísseis iranianos foram interceptados ali enquanto atingiam nossa base no Catar. Mais ou menos a mesma coisa, se você parar para pensar. A gente basicamente está pronto para situações como essa no passado e assim o Catar se comportou. E junto com os Estados Unidos e as nações aliadas, nós não podemos depender de adversários estrangeiros. A gente precisa da vastidão mineral de outros países. E todos os aliados da OTAN, nesse encontro, vale a pena que nós nos atentamos a uma carta que acabou de chegar ao nosso conhecimento, a Comissão Energética de Israel. É uma carta oficial de pessoas muito sérias, como vocês sabem. O nosso ataque na instalação de Fordow, de enriquecimento de urânio em Fordow, foi completamente um sucesso, bem-sucedido, e obliterou a capacidade iraniana de desenvolver uma arma nuclear por muitos e muitos anos.
E esse feito pode continuar indefinidamente caso o Irã realmente permaneça sem acesso à capacidade de enriquecimento nuclear. Mas eu gostaria de agradecer os nossos pilotos que foram muito atacados e vilipendiados pela fake news CNN, que está logo ali atrás. Inclusive, ninguém está assistindo eles nesse momento. E eu não vou perder o tempo de vocês. Bom, eles ficaram inventando histórias. Será que realmente as bases foram atingidas? Mas realmente foi o nosso movimento que terminou a guerra. Foi tão devastador que, se você olhar para Hiroshima ou Nagasaki, terminou uma guerra, só que isso terminou essa guerra de uma outra maneira, igualmente definitiva. E diretamente de Dubai, recebemos aqui do porta-voz do Ministério de Relações Exteriores iraniano que suas instalações nucleares foram muito danificadas pelos ataques americanos. Mas o que me aborreceu por essas matérias como do New York Times e a CNN, fake news, todos esses veículos formados por pessoas horríveis. Você sabe que quando eu comecei, eles tinham 94% de credibilidade e hoje em dia tem 16% de credibilidade. Quando eu notei eles começando a questionar o calibre do ataque, a precisão do ataque, questionando, criticando, dizendo que foi péssimo, mas o fato é que os iranianos mal conseguem acessar os túneis nesse momento. E eu acho que realmente o material nuclear e o urânio realmente segue lá nas catacumbas, nas profundezas, mas é muito perigoso e muito difícil de realmente acessar. Então eu imagino que poucas pessoas vão querer acessar aquelas profundezas. Nós temos os melhores equipamentos nucleares, como os bunker busters, as bombas B-12. Inclusive, nossos submarinos foram providenciais. 30 foguetes lançados numa área, né? Inclusive, estavam 400 milhas de distância no momento que foram lançados. Estavam distantes no oceano no momento que foram lançados. Um total de 30 mísseis acabou atingindo não só Fordow, mas Isfahan e Natanz também, duas outras instalações completamente destruídas. E o submarino, numa distância imensa, foi definitivo. Realmente algo muito impressionante. A maioria do mundo está 20 anos atrás de nós em termos de tecnologia submarina. A Agência Internacional de Energia Atômica e comissões de energias de diversos países acabou referendando nossa ação e anunciou que a Comissão de Energia Atômica israelense foi checar os destroços nas instalações nucleares. Mas eu queria exaltar aqui esses grandes voadores, esses pilotos, que conseguem pilotar um avião melhor do que qualquer pessoa no mundo. E isso em cima de um território com mísseis voltados e cercando o território por todos os lados. E ainda assim estava um breu completo, uma escuridão completa. Não havia sequer uma presença da Lua. Mas, mesmo diante dessas circunstâncias, eles são criticados, né? E conseguiram voltar com muita tranquilidade após muitas horas para a nossa base no estado de Missouri. E tínhamos os F-22, os caças, e 52 tanques imensos para ajudar nos combustíveis para as aeronaves.
Gostaria de exaltar o general Raising Cane. Eu fui avisado que demoraria 4 a 5 anos uma operação como essa ser organizada. Mas a cúpula militar americana foi rápida, primeiro em destruir em poucas semanas o Estado Islâmico no meu primeiro mandato, anunciando antes que demoraria 5 anos, mas demorou semanas. Tivemos uma grande vitória, agora estamos aqui com vocês. Esse é um projeto contínuo com todos vocês sobre a segurança da Europa, saindo de 2% para 5% dos compromissos dos investimentos, realmente um investimento adicional trilionário, envolvendo todos os membros da OTAN agora. E precisamos disso para ser minimamente efetivos olhando adiante. Tenho aqui Pete Hegseth, secretário de Defesa, e o secretário de Estado, Marco Rubio, ao meu lado. E nós nos sentimos guerreiros. Inclusive, nos referimos ao secretário de Defesa como secretário de guerra a partir de agora, e deveria mudar a nomenclatura da função dele. Uau! São muitas perguntas aqui que estão postas nesse momento. Não acho uma pessoa das melhores, mas eu vou deixar você fazer a pergunta. Você não é das melhores pessoas, mas vai que é sua. Obrigado, presidente, pela atenção. Você diz que o conflito entre Israel e Irã está realmente finalizado. E o que te faz crer que isso seja o caso? Ambos os países estão exaustos, travaram uma batalha dura e finalmente estavam satisfeitos em voltar para casa e sair do campo de batalha. Talvez algum dia eles possam retomar a guerra. Eu acho que um mau presságio, o Irã acabou violando, não por muito, mas violou o nosso cessar-fogo. E o Israel acabou retaliando com 52 aviões indo em direção ao Irã. Eu dei um ultimato avisando Israel para dar meia volta e voltar para Israel para cumprir o cessar-fogo. Eles travaram uma baita de uma batalha de forma valente, corajosa. Eu espero sinceramente que todos vocês da imprensa possam exaltar os pilotos envolvidos em todas as operações. E eu espero que vocês possam conferir a eles o respeito que eles merecem. E não de alguma forma subestimar o impacto que realmente ocorreu, o impacto concreto e o sucesso da operação. E agora, Irã e Israel voltam às suas respectivas vidas. Eu acho que o Irã não vai retomar o seu programa nuclear a partir de agora. Regrediram muitos anos e não vejo isso acontecendo. E se acontecer, estaremos apostos, talvez não seja com eu no comando, mas com outra pessoa. Seguimos adiante aqui. Por favor, a próxima pergunta. Fake news CNN? Fake news CNN, será? Vamos lá, então. Vamos lá. Vocês realmente deveriam dizer o quão maravilhosos são os nossos soldados. Eu reconheço isso e eu tenho 2 perguntas. Você está dependendo em inteligência israelense para formar o seu juízo? O fato é que o Irã também afirmou isso. E o próprio Pete Hegseth aqui pode conversar sobre esse documento que foi emitido até pelos iranianos, reconhecendo que sofreram um dano severo. Você fica realmente hesitando em dizer que foi um impacto limitado ou que foi um impacto muito severo, enfim, fica sabonetando. Mas o fato é que o sítio nuclear, a instalação nuclear está completamente obliterada. E os iranianos não removeram a tempo
o material nuclear lá nas profundezas das instalações. Próxima pergunta. Ontem você disse, presidente, que a China poderia continuar comprando petróleo do Irã, mesmo com as sanções em vigor? Olha, a guerra foi travada de forma muito corajosa pelos dois lados. Eu poderia prevenir a China de comprar esse petróleo do Irã. Inclusive, eu poderia vender diretamente petróleo para a China. Mas se o Irã quiser continuar vendendo petróleo, que assim permaneça. Eu poderia ter até apreendido o petróleo iraniano, mas não vejo pertinência nesse sentido. Mas agora o Irã realmente precisa se reconstruir desesperadamente. O foco tem que ser na reconstrução iraniana. Próxima pergunta. Lá vamos nós de novo. Escolhendo as belezinhas aqui, né? O secretário-geral Mark Rutte, da OTAN, acabou descrevendo o Irã como um adversário, um inimigo, um perigo. Você, inclusive, mencionou o general Raising Cane, parte da alta cúpula militar americana, e ele mesmo, o general Raising Cane, acabou dizendo que o Vladimir Putin tinha ambições territoriais. Partimos para um rápido break para quem está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Seguimos aqui ouvindo o presidente Donald Trump. E outro dia o Vladimir Putin me ligou dizendo, posso te ajudar com o Irã? E eu respondi, não, eu preciso que você me ajude com a Rússia. Mas se olharmos aqui para a Índia e o Paquistão, o Kosovo e a Sérvia, Congo e Ruanda são outras guerras altamente preocupantes na África, com cabeças sendo decapitadas, uso de facões. Além de outras guerras adicionais, ninguém foi capaz de mediar tantos conflitos ao mesmo tempo. Eu acho que estou, sinceramente, preocupado com o presidente Putin e desapontado com ele. Apesar dele ter me ligado, oferecendo ajuda para resolver o imbróglio iraniano, mas eu reforcei que eu preciso da ajuda dele para resolver o problema dele, na Rússia. Próxima pergunta, seguimos adiante. Obrigado, senhor presidente. Você deixou claro qual foi o impacto dos ataques americanos, mas eu gostaria de averiguar se o Irã foi capaz de mover o material nuclear para outro canto. O fato é que essa capacidade de movimentação e realocação dos materiais para outros cantos é uma situação muito complexa, uma operação complexa, muito difícil. E realmente estava a 30 andares subterrâneos de distância, né? Algo de muito difícil acesso. Eu acho que tem ali granito, aço e concreto, então realmente uma operação complexa. Bom, o secretário de Estado Marco Rubio poderia responder nesse sentido, mas a forma que eu enxergo isso é que ambos os países, Israel e Irã, travaram essa guerra. Eles já estão ali realmente no limite, eles já estão extenuados, exaustos, é o fim da guerra. Mas eu acabei de perguntar para que o Marco Rubio, meu secretário de Estado, será que ainda podemos propor um acordo definitivo para ambos assinarem? Agora sim, Marco Rubio, por favor. Senhor presidente, o presidente Trump demonstrou uma disponibilidade, realmente uma vontade de conversar com os dois lados. Eu não conheço nenhum presidente com essa disposição do diálogo. Mas claro que isso dependerá, obviamente, ao Irã para negociar a paz e negociar diretamente com os Estados Unidos e sem usar um terceiro ou quarto país com algum intermediário qualquer. Eu acho que nenhum presidente realmente buscou objetivamente a paz mais do que Donald Trump. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Falaremos com o Irã.
Podemos assinar algum acordo, não sei. Talvez eu não creio que seja tão necessário. Travamos uma guerra, cada um voltando para casa. E a única coisa que realmente demandaríamos é a mesma que venho demandando há muito tempo, é que o Irã não pode ter uma arma nuclear sob hipótese alguma. E nós realmente explodimos todas as instalações nucleares. Talvez seria bom ter um documento para formalizar tudo isso, mas acho que poderia ser bom encontrá-lo sim. Tudo está na mesa nesse momento. Presidente americano, obrigado por visitar a Holanda. Gostaria de saber como você dormiu ontem. Olha, meu sono foi maravilhoso. E por acaso, você discutiu com Vladimir Putin sobre algum cessar-fogo? Estamos de volta para todos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Donald Trump, diretamente da cúpula da OTAN em Haia, na Holanda. Vamos seguir aqui com a tradução simultânea. Bom, o que eu extraí dessa reunião foi algo... Não poderia ter sido melhor. Foi um momento certo para encerrar esse conflito. São pessoas corajosas, valentes, lutando diferentes guerras em diferentes pontos. Agora, é de se lamentar que quase 7.000 soldados ucranianos e russos foram eliminados e morreram recentemente. Eu tive excelentes encontros e reuniões bilaterais com Zelensky e outros líderes. E tem que reconhecer também a valentia do próprio Zelensky. Próxima pergunta. You have played golf with President Alexander Stubb. Como é que você enxerga a importância da Finlândia como um aliado da OTAN? Bom, ele é um grande jogador de golfe. O presidente finlandês é um grande jogador de golfe. Ele estudou numa grande faculdade no sul. Nossa relação é maravilhosa. E eu gostaria de comprar da Finlândia quebradores de gelo. Mas, nesse momento, o Congresso americano quer me empichar. Eu ofereci ao presidente finlandês um terço do preço que ele me pediu para comprar diversos aparelhos de demolição de gelo. Então, vocês na Finlândia são os reis dos quebradores de gelo e eu tenho muito interesse neles. Então, estamos negociando com o governo finlandês a compra de 15 quebradores de gelo, que talvez... Só estou tentando fazer um bom acordo, talvez comprar de 15 aparelhos de quebrar gelo. Mas seguindo adiante. Próxima pergunta. Pergunta de um veículo holandês. Você falou do comprometimento dos Estados Unidos com o artigo 5 da OTAN. Agora, qual a forma de você fortalecer o critério de comprometimento com investimentos a 5% de defesa por cada um dos membros aliados da OTAN? E também uma avaliação sobre o momento do Irã. Eu vou dizer aqui de forma muito confidencial, a partir de trocas com pessoas muito respeitosas e pessoas que foram pessoalmente averiguar os destroços nos sítios das instalações nucleares. Mas, repetindo, as instalações nucleares foram completamente aniquiladas. Quanto ao artigo 5º da OTAN, quando eu vim aqui pela primeira vez,
Eu vim aqui porque é algo que eu tinha que fazer, mas assim que eu saí, eu acho que eu mudei um pouco. Eu vi os líderes dessas nações e desses países, e o amor e a paixão que eles demonstraram pelos seus próprios países foi algo inacreditável. Eles querem proteger os próprios países e precisam dos Estados Unidos. E sem os Estados Unidos não seria a mesma coisa. Você pode perguntar para o secretário-geral Mark Rutte que todos os líderes envolvidos na OTAN foram extremamente respeitosos a mim e amam seus países. Eu estava no Oriente Médio há pouco tempo, no Catar, por outra razão, focado no desenvolvimento econômico. Estive nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita e trouxemos de volta para casa compromisso de investimento na ordem de 5,1 trilhões de dólares. E os Estados Unidos é o país mais cobiçado e mais forte do momento. E todo mundo quer fazer parte desse momento magnífico. O nosso país estava morto há pouco tempo. Era um país que estava liquidado. Pessoas invadindo o nosso país, atravessando nossas fronteiras. Mas eu ouvi do secretário-geral que em 5, 6 meses eu transformei os Estados Unidos no país mais quente do pedaço. Agora, diversos chefes de Estado de reuniões no passado quase todos eles afirmaram categoricamente que, graças a Deus, pela existência e a presença dos Estados Unidos nos ajudando. Mas agora temos um futuro mais equilibrado porque todos estarão pagando um pouco mais pelas suas próprias defesas. E eu saí da reunião tendo a certeza de que todos eles amam os seus países e que nós precisamos ajudá-los a zelar pelos próprios países de forma equilibrada. Próxima pergunta. Seguindo adiante. Bom, eles são o único país que quer permanecer em 2%. E aquela economia pode ser realmente explodida a qualquer momento. Eu me refiro à Espanha. A Espanha está se recusando a realmente aumentar os seus investimentos e sair da taxa de 2%. Eu estou com seriedade máxima aqui em lidar diretamente com a Espanha. Bom, o pessoal fazendo aqui também o papel de tradutor simultâneo ao vivo no Morning Show. Claro, aqui, enfim, sempre ao vivo e trazendo com precisão o pronunciamento do Donald Trump. E, claro, a imprensa internacional lançando as perguntas para realmente avaliar o impacto aí desse encontro após a tensão militar, a tensão política e agora esse encontro aí mais diplomático, com Donald Trump basicamente cantando vitória e altamente reconhecido pelos seus pares. Seguimos aqui adiante, cobrindo a coletiva de imprensa em Haia, na Holanda, com a tradução simultânea. Donald Trump, presidente americano, interagindo com a imprensa internacional. Vamos ouvir. Você e a NBC Fake News são os piores. A CNN, o New York Times são péssimos. Você, inclusive, deveria estar exaltando os pilotos. Ao tentar me atacar e me difamar, vocês estão afetando eles. Inclusive, eu recebi uma ligação sobre os pilotos e pessoas que estavam querendo minimizar o ataque, a eficiência do ataque. Agora, realmente, os pilotos colocaram as próprias vidas em linha e têm que lidar com realmente o chorume como vocês, de alguma forma, de forma bem negativa, tentando subestimar o feito deles. Vocês deveriam exaltar os nossos heróis e heroínas. Eles estavam absolutamente devastados e desapontados ao se defrontarem com a repercussão negativa da imprensa americana. Ainda mais porque foi tão cirúrgico, tão preciso o ataque.
Eles até, enfim, tentam ter uma vida normal, apesar de serem talhados a voar em aviões super grandes, super complexos, como ninguém. Lá atrás. Sim. Vamos em frente. Olá. Mark Rutte, the NATO chief, o chefe da OTAN, Mark Rutte, chamou você de papai mais cedo. Você considera os seus aliados da OTAN como crianças? Bom, se ele deixar de me chamar de papai, eu volto aqui e ataco ele forte. Mas os seus aliados da OTAN agora estão ouvindo você como o papai e estão gastando mais do seu PIB com defesa, como você queria. E agora tendo que defender a Europa por conta própria. Mas eu acho que eles vão lembrar esse dia, sinceramente. Isso foi um grande dia, a verdade é essa. Você sabe, a gente vem tentando levantar fundos militares há 30 anos. Mas antes da sua chegada, realmente nada acontecia e assim que você chegou, tudo mudou. Mas tem muitas razões para isso. Mas será que a Europa pode contar com a ajuda americana no futuro, caso seja necessário? Pergunte ao Mark. Gostaria de agradecer esses dois gentlemen aqui, que fizeram um trabalho fantástico. Suzy Wiles aqui na frente, minha chefe de gabinete. E o chefe do OTAN, Mark Rutte, foi realmente um tempo muito animador aqui, foi muito proveitoso. E veremos vocês em Washington e lembrem-se disso. Nós somos o país mais requisitado e mais quente do momento. Lembrem-se disso. Obrigado. Donald Trump, jamais perdendo ali a sua veia marqueteira, fazendo questão de exaltar o momento americano. Não poderia ser diferente, conhecendo a peça, conhecendo a figura, ele só mantendo a tradição, mantendo o perfil dele e, claro, sendo um grande vendedor, um animador do próprio país, ainda mais depois desse feito militar.